Hoje o nosso Planeta Legal, ele traz para vocês uma pessoa que tem como perfil não aceitar o não. Sempre correu atrás do sim. E por conta de correr atrás do sim, que hoje ela é uma neurocirurgiã formada em uma das melhores universidades do mundo, em Düsseldorf, na Alemanha. E para você que tem dúvida sobre onde uma mulher pode chegar quando ela sabe o que quer e não desiste diante da primeira dificuldade, aqui nós temos a Alana Rodrigues, médica, formada numa das melhores universidades da Alemanha e neurocirurgiã, uma das maiores especialidades e das mais difíceis. Essa cuiabana que ganhou o mundo e que quando decidiu se tornar médica na Alemanha, sem falar o idioma a princípio, ainda assim, diante desse fato, ela não se sentiu desestimulada. Alana, me conta essa história, como começou? Você é uma estudante mato-grossense, cuiabana, me conta como foi a sua vida estudantil, como foi sua criação, o modelo mental que os seus pais ele que trabalhou com vocês. Para começar, né, eu sou filha de uma professora. A minha mãe é professora desde os 18 anos, trabalhou para o Estado e para a Prefeitura, hoje ela já é aposentada. E a minha mãe foi criada numa família em que a mãe também era uma professora, né? Então foi criada pela tia dela, e que também é uma professora e já seguiu os exemplos desde esse começo, né? E o meu pai, ele, na época, meus pais se casaram muito cedo e na época o meu pai já não tinha o seu pai, né? Quando o meu avô faleceu, o meu pai tinha 16 anos e o meu pai até então não tinha uma formação. Ele foi ter uma formação depois que eu já era adolescente, né? Então, assim, os meus pais, a prioridade da família era da educação, né? A gente não era de uma família rica, né? Financeiramente, né? Rica de outros conceitos, mas a educação sempre foi uma prioridade, né? A gente não tinha viagem em família para praia, a gente visitava a nossa terra natal, a nossa família, mas o meu pai sempre prezava por ter uma boa qualidade de ensino, eu ter uma boa escola, eu estudar em uma boa escola. Né? Então, assim, o que você herdou foi que, assim, se você quisesse ser qualquer coisa na vida, o primeiro ponto seria através da educação. Né? Exatamente. E diante disso, o que você sonhava para você? Né? O que você queria ser? Qual era o seu sonho? Então, meu sonho desde criança era ser médica, né? E uma criança, ela não pensa, eu não sabia em como eu iria realizar aquilo, mas eu queria ser médica, eu ia ser médica. E isso estava na minha cabeça, né? E durante a minha vida escolar, eu fui uma aluna muito dedicada, eu me esforçava, eu abdiquei de muitas coisas para ficar estudando para uma prova, para um fim de semana estudando para uma prova, ou não ia à noite tal lugar visitar tal parente porque amanhã eu tinha escola, né? Então, assim, eu até pela personalidade, a minha vida inteira foi sempre voltada primeiro à escola. Prioridade à minha escola, o resto é resto. Sim, Né? e esse foi um exemplo que seus pais te passaram, né? Porque, assim, percebe-se que além de verbalizar isso, os seus pais, eles
davam isso como exemplo dentro de casa para que você seguisse. Sim, Né? sim. Meus pais sempre foram exemplo, né? Meu pai, pela oportunidade que ele não teve na vida dele também, ele queria dar essa oportunidade. Eu sou a filha mais velha, então o meu pai, ele sempre me criou para eu não depender de ninguém, né? A gente sabe como que a sociedade, principalmente antigamente, né, que sempre dependiam, muitas mulheres dependiam dos maridos, e ele não queria isso para minha vida. Então, ele, por enxergar essa realidade, ele falava: a minha filha, ela tem que ser independente. Uma mulher forte, Uma né? mulher forte, e ela faz as escolhas dela. Então, e é interessante, né? Porque assim, eu tenho a oportunidade de conhecer o seu pai, e o seu pai é filho de uma mulher muito forte, né? Quando o seu pai, ele perdeu o pai dele muito jovem, a sua avó assumiu, inclusive, os negócios do marido, né? Uma oficina mecânica. Exatamente, exatamente. A minha avó é uma viúva de 4 filhos. O meu pai era o filho mais velho, tinha na época 16 anos. E o meu avô tinha uma oficina mecânica. E assim que, quando o meu avô faleceu, a minha avó não quis casar de novo para sustentar a família, os 4 filhos. A mais nova tinha 3 anos. Ela entrou nesse negócio da oficina mecânica. Ela mesma, ela foi autodidata, né? Aprendeu, entrou ali, aprendeu com os mecânicos que estavam por ali também. E lá ela se aposentou também. Sim, uma mulher também à frente do seu tempo, né? Muito à frente do tempo. E como foi essa sua jornada para se tornar uma neurocirurgiã na Alemanha? Uma jovem que vem de uma família de trabalhadores, né, que não tinha uma vida financeira com abastada, né, sobrando dinheiro. Na verdade, era tudo muito regrado, né, como você está contando. E mesmo assim, você tinha convicção de que você iria se tornar a mulher e a profissional que você se tornou. Sim. Né? E como foi essa jornada para que você, ali estudante, desenvolvendo o seu papel, porque não bastava o seu pai e sua mãe te darem, se comprometerem, né? Comprometer, na verdade, uma parte do salário para dar educação para você, para o seu irmão, mas em especial para você, mulher, né? A mais velha, para que você fosse independente e pudesse ser a mulher que você quisesse ser, né? E como foi para você se tornar essa médica? Então, eu sempre falo que esse meu sonho de ser médica acabou se tornando o sonho da minha família, né? Não foi o contrário. Em nenhum momento o meu pai ou minha mãe falaram: não, você tem que ser médica. Em nenhum momento. Mas eles viram nessa persistência uma realidade, uma vontade realmente, né? E tanto que, né, eu sempre fui uma das melhores alunas da minha sala, sempre fui muito dedicada, às vezes até um pouco crítica demais, né? E a jornada não foi fácil, não é até hoje, né? Eu enfrento desafios como qualquer outro ser humano também todos os dias. E quando eu terminei a minha escola, o segundo grau? o meu segundo grau, exatamente, eu não passei no vestibular, né? Eu fiz primeiramente 1 ano de cursinho lá em Goiânia, meus pais me mandaram para lá. Eu fui com a ajuda também da família, né? 3 primos que pagaram a minha escola. E eu fiz 1 ano lá, fiquei 1 ano fora. Depois eu retornei a Cuiabá e continuei o cursinho aqui. E o que você, uma estudante comprometida, sempre preocupada com a sua capacitação, esse ponto é importante. O que aconteceu com você e como foi essa virada de chave? Nós já vamos ver a seguir.